Bem, gente, e já para terminar, eu prometo que estamos terminando já. Vamos ver as locuções verbais, tá? Relembrando, locução verbal é a reunião de dois ou mais verbos para exprimir uma só ação. O primeiro verbo é chamado auxiliar, o último é o principal e está sempre no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Então, vamos aí. Auxiliar mais infinitivo. Quero fazer-lhe uma surpresa. Quero lhe fazer uma surpresa. Quero lhe fazer uma surpresa sem o hífen e eu quero lhe fazer uma surpresa, tá? E colocamos o eu. Então, aí temos duas opções. Colocar a colocação pronominal ao pronome auxiliar, ou, desculpa, ao verbo auxiliar ou ao verbo principal, tá? Então, gente, não vamos nos complicar, tá? Isso também podemos continuar praticando nas aulas, tá? Como fica melhor, ou pelo menos saber e conhecer o que não devemos fazer, tá? Ou seja, vamos começar por aquilo que não podemos fazer, o que não estaria bem, por exemplo, com o particípio, que agora vamos relembrar, e depois a gente tem liberdade para agir, tá? Para colocar o pronome oblíquo onde corresponder. Auxiliar mais infinitivo com preposição. Começamos a nos preparar para o vestibular. Começamos a preparar-nos para o vestibular, tá? Nós já vimos, se lembram que vimos que nesse caso isso estava mais na frente. Quando temos preposição antes do infinitivo, podemos colocar antes ou depois, tá? Aí temos as duas opções. Auxiliar mais gerúndio. Eles foram afastando-se. Eles foram se afastando. Eles foram se afastando e eles se foram afastando. Qual a diferença entre a segunda e a terceira oração? Na segunda oração, nós estamos colocando o pronome oblíquo ao verbo auxiliar, ao foram, tá? E por isso estamos colocando o hífen, porque é ênclise a respeito do verbo auxiliar. Já na terceira oração, tá? Estamos colocando no segundo verbo, no verbo principal, e estamos colocando próclise, tá? Por isso se mantém na mesma posição, só que num caso temos ênclise com o verbo auxiliar e no outro caso temos próclise com o verbo principal, tá? Que aí de fato aparece com a colocação mais comum, mais normal no Brasil. E eles se foram afastando, tá? Também aí poderíamos colocar antes, logo ao lado do sujeito, tá? Do pronome pessoal. E auxiliar particípio. O povo havia se retirado quando chegamos. O povo havia se retirado quando chegamos e o povo se havia retirado quando chegamos. Nós já sabemos que não seria o povo havia retirado. Tá? Aí não, tá? Mas as outras opções sim. E aqui temos a mesma coisa. Na primeira oração temos colocação enclítica a respeito do pronome auxiliar e na segunda oração temos colocação proclítica a respeito do verbo principal, do verbo. A respeito do verbo principal. Bem, gente, isso é quase tudo. Na verdade, o que não vimos na aula anterior foi o que eu comentei de lo, que a gente acrescenta um L aí. Bem, quando acrescentar esse L, quando não. Mas vamos ver com certeza na próxima aula. Vou pedir, por favor, que façam o que puderem da tarefa, que pratiquem, que venham com dúvidas, sim? Depois eu expliquei na outra aula que isso que está aqui está bem, mas também temos outros casos de colocação pronominal. Temos casos em que esse pronome oblíquo átono some, tá? Desaparece. Por exemplo, temos casos, vamos começar pela colocação, por exemplo, dê-me isso seria o correto, tá? Dê-me isso. Mas é muito. Ou me dá isso, tá? Bem, você me dá isso. Bem, dependendo de onde estiver na frase. Mas é muito comum dizer dá isso para mim, tá? Então, colocar uma opção de pronome oblíquo tônico em lugar de átono, para mim, colocando uma preposição antes do pronome, tá? Então, fica pronome oblíquo tônico, porque sempre vai ser tônico. E temos outro caso, gente, que é não colocar nada. Dá isso, tá? Por exemplo, eu posso dizer dá isso.
tá? Não sei se é o melhor exemplo porque é imperativo, tá? E já sabemos que talvez eles não são tão imperativos na hora de falar. Mas dá isso, tá? E eles aí fugem de todos os problemas, porque não colocam nada. Não tem que colocar nem ínclise, nem próclise, nem mesóclise, nem nada, tá? Mas isso depois podemos, na medida em que vamos fazendo as orações, podemos ver como seria nessas duas opções, tá? Bem, pessoal, tomara que tenha ficado mais claro, tenha ficado claro e a gente se vê daqui a pouco. Até mais!